Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece a cada quinta-feira, às 20 horas, com o programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec. Sempre na companhia dela, a educadora, escritora espírita, Heloísa Pires, a filha do querido professor José Herculano Pires. E vamos iniciar o nosso programa já fazendo a prece, entrando no clima da oração e agradecendo a Deus por mais essa oportunidade bendita, onde na noite de hoje conversaremos sobre a religião, o estado atual da religião no mundo e sobre a proposta do Espiritismo para essa religação entre a criatura e o Criador. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Dona Heloísa, a quantos vamos aí em São Paulo? Tudo bem com a senhora? Tudo bem, gratidão a Deus, a Jesus, ao meu anjo da guarda, aos meus pais. Gratidão a você também, entrevistador, filho de dona querida Eva. Gratidão. Dona Heloísa, eu não vou me furtar de trazer isso aqui para o nosso público, que são pessoas com sensibilidade, com bom gosto. Dona Heloísa, há 2 programas atrás, eu estou impressionado, né? Eu falava com a senhora aqui, a gente falava sobre Jesus, né? Sobre a arte, e eu me lembrei de perguntar sobre Roberto Carlos. Eu fiz até a pergunta se Herculano gostava de Roberto. A senhora disse que Roberto ainda, naquela época, não era muito conhecido, não se lembrava, não é? Mas o que é que acontece? Eu soube aqui agora, antes da gente abrir as cortinas aqui do nosso programa, que terça-feira passada, pessoal, Heloísa Pires, toda prosa, foi ver o show do rei Roberto Carlos, né? Então, momento maravilhoso, né? Dona Heloísa, pelo amor de Deus, a senhora vai contar aqui para o pessoal como é que foi essa noite linda, né? Foi emocionante, muita emoção. Emocionante. Admiro esse menino, sempre menino. Agora eu digo que ele é meu irmão gêmeo, brincando que temos a mesma idade. Admiro pela força. Aos 6 anos perdeu um pé, uma perna. Sempre deu bom exemplo. E agora está um senhorzinho que é um encanto. A bondade, a alegria de viver emana dele. E cantei algumas músicas sentadinha. Olha, parecia que haviam aberto como se diz, um lugarzinho de idosos. Muitos, muitos idosos. Alguns a família tinha que empurrar, alguns chegavam em cadeira de rodas, mas muitos jovens também. A alegria era intensa. Eu adoro esse clima de alegria sadia. A terra é linda. E ele cantou lindamente, e ele estava um pouco frágil, com um pouco de dificuldade. A gente sentia que alguma coisa o incomodava, e às vezes ele puxava a calça, parece que enganchava ou machucava a perna. Mas riu, brincou, foi até o microfone, sentou, pediu palmas para cada um dos integrantes da banda. Com humildade, ele disse que a banda é tão boa que poderia trabalhar sozinho, que ele nem precisava estar lá. Cantei com ele Jesus Cristo, sentadinha, com elegância, não pode ficar pulando na frente ou de trás, quer ver. E muita gente não lembra disso. Foi maravilhoso. Fui uma vez, eu, a Kátia, a Maninha, minhas 2 filhas, e agora eu e a Heloizinha. A Kátia falou, não, para mim já deu, chega. Eu e a Heloizinha, não, para nós ainda vai nos alegrar mais. E realmente a gente sai, é um pensamento positivo, é uma conexão com as luzes do universo. Oliver Sacks conta, o grande neurologista, nos seus livros, o poder curador da música. Então, estávamos lá e eu saí mais jovem, mais alegre espiritualmente.
Dona Heloísa, pessoal, eu ri muito aqui. Dona Heloísa falou, né? A postura dela comportada, cantou as músicas, mas Dona Heloísa, fã é fã. Dona Heloísa me contando, foi impressionada, é que as idosas são folgadas. Dona Heloísa presenciou lá as fãs, pareciam meninas de 15 anos, não é, Dona Heloísa? E na hora da rosa também um desespero. No segundo, no repeteco do show, a segunda vez, eu e a Heloísina resolvemos sair já quando ele pegou a primeira rosa, porque senão no estacionamento haveria problema com os carros. E não precisa, isso é exagero, pegar uma rosa dada pelo Roberto. Pega uma rosa mental. Quantas eu peguei? É conexão. As artes provocam a boa arte, e só a arte boa é arte. Conexão com as luzes que envolvem nossa Terra, com as luzes do universo. E a gente se sente feliz, feliz, como numa palestra boa, como numa prece, é a mesma conexão de amor, de paz, de gratidão a Deus. Dona Luiz, uma última pergunta sobre esse show maravilhoso. Ele cantou aquela música que canta com Erasmo, né? Você, meu amigo de fé. Ah, comoveu. Eu fico comovida essa amizade que enfrentou tudo durante anos. Começaram do nada, foram num crescendo. Ele é o cantor do Brasil que tem mais prêmios no exterior. Aparecia na tela antes do aparecimento dele todos os prêmios que ele ganhou. E eu lembrava do Erasmo, também querido, passou tanta coisa, grandão, diferente do Roberto Carlos, que é pequenininho, desajeitadão, mas amigo. E queria saber, depois eu vou procurar no Google, onde está Erasmo Carlos? Algum tempo atrás eu ouvi bem, mas eu queria que ele continuasse cantando. Dona Heloísa, eu acho que essa amizade entre os dois talvez tenham sido amigos. Lá na velha Grécia eram trovadores, né? Trovadores, né? Em Atenas, que são Bem amizades lembrado. de mil. Indivíduos que se dedicam iluminando a terra com as artes, a música, a poesia, a pintura. Agora, hoje, na época de transição, às vezes a arte some. O pessoal inventa umas loucuras, deixa para lá, mas a verdadeira arte continua nos auxiliando. Dona Heloísa e Lady Laura lhe fez chorar no show. Ai, quase. Eu imaginava a mãe abraçando o menininho que perdera a perna ou o pé, e ele agradecendo tanto, e numa hora de tempestade ele dizia: Lady Laura, me leve para casa, Lady Laura, me abrace, Lady Laura. Ou seja, na hora de tempestade, a mãe e o pai fazem falta. Nossa! E ele transmite isso e uma gratidão imensa à mãe dele, que ele chama de Lady Laura. E que É, mulher linda! Eu fiz uma prece para ela também de gratidão, que ela soube consolar, convencer aquele filho que um pé não era nada, e fazê-lo caminhar na luz. a senhora me fez emocionar aqui, né? Pouco tempo que minha mãe partiu, mas Roberto Carlos, um beijo, né? Um beijo. Nossa, vamos envolvê-lo em carinho, gratidão ao Roberto, porque iluminou a terra e demonstrou sempre amor e respeito ao próximo. É um exemplo no estágio evolutivo da Terra. Dona Heloísa, vamos lá, que viemos, né? Pessoal, hoje a gente vai tratar do assunto aqui que está na obra Agonia das Religiões. Eita, que capa linda! Coloque aí mais, Dona Heloísa. Que capa linda, né? Da Paideia. Eu gostei muito, Viu? A senhora sempre. mas essa também é bonita. O meu é mais antigo. Dona Heloísa, é o seguinte, né? Vou fazer 4 perguntas, uma até eu ia fazer antes de anunciar o livro, né? Vou deixar para o fim. O Herculano aqui aborda que as religiões na Terra estão vivendo
o seu ocaso, as religiões institucionalizadas, né? E ele disse que na Terra as religiões ultrapassadas, né, estão vivendo a sua última fase, que é o materialismo religioso, é onde a religião é apenas a ritualística, sem mais a essência. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, sobre a crise das religiões nessa fase do materialismo religioso. É tão triste esse mundo que viraram pelo avesso. É tão triste esse querido planeta aguentar essa humanidade que acha que errado é certo, que sempre que há uma situação de verificar o errado e o certo, escolhe o errado. Nessa hora, o que poderíamos esperar? Se nós que temos o espiritismo, que não somos interesseiros, que sabemos que os valores espirituais são mais importantes, nos perdemos tantas vezes em tolices. Imagine esse rebanho desequilibrado. Como estaria se não houvesse esse auxílio de religiões algumas, tem, como diz Kardec, todas as religiões são boas desde que produzam um homem bom. Agora, o homem é que tem que se produzir na bondade, nós é que criamos nosso modo de ser e destino. Seria muito pior. Não entendemos Jesus, fizemos coisas terríveis. 9 guerras santas, torturamos, matamos em nome de Jesus, em nome de Deus. O rebanho, igualmente, nós melhoramos um pouquinho. O rebanho, igualmente desequilibrado da Idade Média, continua presente. Dá a impressão que os que cresceram, muitos foram para lugares melhores, planetas melhores, e outros vieram nessa escola maravilhosa com alunos rebeldes e difíceis. Nesta hora, professores igualmente difíceis apresentam tolices, mas conseguem manter o rebanho voltado, embora de uma forma interesseira, para algum auxílio espiritual, porque o rebanho está assustado com pandemias, com problemas vários, com guerra que surgem na Terra. Eles não têm competência para enxergarem a luz, eles não têm competência para fazerem abstração, entendendo que o mundo inteligível, como diz Platão, é mais importante do que o mundo sensível, que é efêmero, que nos dá a possibilidade de crescer. Então, nesta hora da Terra, é muito importante que eles impeçam que o rebanho desgarrado mergulhe no álcool, nas drogas, no sexo desregrado, e de alguma forma pense em Deus, mesmo que apresente o Deus materializado como o querido Moisés apresentava aquele rebanho igualmente desgarrado. Jeová, que não era o Deus único, o Pai explica no Espírito e o Tempo. Eu diria, era o Deus concreto, no qual podíamos acreditar. Então, hoje, muitas vezes, o rebanho necessitado acredita no Deus dinheiro. Deus não é dinheiro, Deus não é um velho de barbas brancas, é, diz o livro dos Espíritos, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Alguns conseguem aceitar a religião espírito e verdade apresentada por Jesus, reapresentada por Kardec. A prece é o pensamento máximo de conexão com Deus, estabelece a ligação com a possibilidade de auxílio, mas muitos não conseguem, só fazem prece decorada. Mas nesse momento, convencê-los a se unirem para dentro das suas possibilidades, elevar o pensamento a Deus é muito importante. É uma possibilidade de auxílio num planeta em transição. A hora é difícil. Só os fortes, os que se apegam a uma força exterior, seja o Jeová que encantava os judeus e que lhes dava força,
embora fosse um espírito até bravo, ele se materializava e puxava a orelha quando preciso, mas que permitia uma situação interior melhor, de tranquilidade, de colocar até problemas nas mãos. Deus não tem mãos. Para mim é uma luz, um conjunto de leis, é o Criador. Não vos percais, quando Kardec quis se aprofundar sobre quem era Deus, não vos percais num labirinto do qual não podereis sair. Então, vou ficar com a peça. Crianças que são espírito necessitado, eu imagino uma luz grande, enorme, que ilumina todo o universo, que está em toda parte. Mas quão bom efeito realizou o Deus concreto de Moisés sobre o seu rebanho, que ele conseguiu, o grande povo, permitindo a vinda de Jesus de Nazaré, que na época só os judeus conseguiriam permitir. Olha o que um Deus materializado, que não era Deus, era um espírito de luz, conseguiu fazer, preparando a vinda de Jesus de Nazaré. Agora, igualmente, temos, às vezes, expressões curiosas de Deus. Eu fico bobo olhando, mas está conseguindo que o rebanho desgarrado vai se unindo em torno de um objetivo concreto, para mais tarde passar para uma sala de aula mais elevada. Que análise maravilhosa, dona Heloísa. Mas me diga uma coisa, há um capítulo na obra Agonia das Religiões, Experiência com Deus, que Herculano aborda que muitos seres desencantados, né, com esses erros multimilenares das religiões oficiais, procuram essa experiência com Deus a parte da religião. Aí eu pergunto à dona Heloísa, claro que a religião ajuda muito, mas o ser humano pode buscar essa experiência com Deus sem a religião? E nós não somos, diz Herculano, um corpo mutilado sem alma. Até a psicologia teve dificuldade em entender esse homem mutilado que a ciência nos apresentou. Nós somos mentes extrafísicas, centelhas divinas, vestidas de perispírito, que a parapsicologia fotografou, estudou e diz, é um céu constelado, brilha intensamente quando pensamos no bem, a prece, e temos ainda encarnados um corpo físico, instrumento maravilhoso, que diz Kardec. Herculano escreve um livro baseado em Kardec, em relação corpo-espírito. Esse corpo oferece resistência, facilidades ou dificuldades ao espírito que por ele se expressa. Tanto que Kardec viu, e a parapsicologia confirma, que indivíduos se expressando no corpo físico com grandes dificuldades intelectuais, no sonambulismo revelava inteligência e pensamento organizado, ou seja, por problemas vários, a resistência estava no corpo físico, derrames incapacitantes, lesões cerebrais, mas o espírito, na maioria das vezes, continua lúcido, brilhante, se atingiu esse estado de lucidez. Dona Heloísa, não apenas somente em agonia das religiões, mas também desde o espírito e o tempo, não é? Herculano fala nos horizontes, né? Horizonte primitivo, horizonte agrícola, oracular, por aí vai. Então, como é que a senhora vê a questão das religiões afro? Como é que a senhora vê as religiões de matriz africana? Com muito respeito e muita admiração, porque a lei de adoração fez com que eles procurassem Deus e encontrassem Deus dentro da sua possibilidade.
Ernesto Bozano, num livro lindo, Manifestações Supranormais entre os Primitivos, citado pelo Pai no Espírito e o Tempo, ele já diz: os primitivos sabiam que a morte não existia graças à comunicação dos mortos materializados. Sabiam da existência de uma força maior mano-horrenda que corresponde ao nosso ectoplasma. Reverenciavam Deus na forma de vários deuses, até chegarem ao Deus único de Moisés, que também não era Deus, mas era uma possibilidade de elevação relativa do pensamento. Então, a caminhada nossa foi linda. Mas aí fizemos tantas tolices, é uma das minhas teorias, matamos em nome de Jesus ou fomos torturados, mortos, que ficamos com raiva da religião. E também por arrogância, somos intelectuais, a ciência se desenvolveu, isso é da barbárie. E tolos, como crianças que derrubam o brinquedo que tanto amavam e se viram e pegam um outro brinquedo, às vezes até jogos desnecessários, achamos que crescemos. A gente só cresce quando consegue amar ao próximo como a nós mesmos. E as religiões primitivas, a Umbanda e outras que vieram com os nossos queridos irmãos negros, hoje eu sou branca até demais, amanhã eu vou querer ser negra para acabar com essa bobagem. Talvez já tenha sido, acho uma graça colocar a qualidade do espírito num corpo que passa. E não lembrando que em trilhões de planetas tem gente amarela, verde, sem nariz, com nariz. O que é isso? Luz pura. Ame e respeite. Herculano dizia também: respeitemos os espíritos que se apresentam como negros. O espírito não tem cor, mas eles, num exemplo de humildade, de gratidão a uma encarnação na qual evoluíram, os escravos, os que apanhavam, tantos, eles vêm e se expressam como negros. Temos preconceito até na hora da mediunidade. Ah, pelo amor de Deus. Aí aparece um espírito grosseiro, falando com sotaque francês, e todo mundo reverencia. Somos muito difíceis e ignorantes. Amo, respeito meus irmãos, agora não misturemos cartilha. Não é para trazer aquilo que já ultrapassamos ou pela qual passamos. É como na universidade, química, biologia, matemática, cartilhas separadas, que permite organizada, melhor compreensão. Quem é kardecista, não gosto de falar kardecista, o espiritismo foi apresentado por Kardec. Continue com o Pentateuco de Kardec. Se não gosta, saia do espiritismo, é um direito, como o Valdo Vieira. Se está no Umbanda, continue lá. Não precisa desejar que o nome mude, espiritismo, não. É Umbanda. O que tem? E essa ideia até eu acho muito interessante, não aprovo, mas acho tem a realidade por trás. Impregnar de pensamento os trabalhos que fazíamos no horizonte primitivo. A tentar agradar aos deuses, como fizeram em todo o nosso trabalho, com adorações, colocar para os espíritos coisas materiais. Aos poucos, vamos nos libertando. E nossos queridos irmãos também. Do lado de lá, tenho certeza, encontrarei muitos daqueles que caminharam nos terreiros da Umbanda em melhores condições do que os que carregavam rótulos preciosos espíritas e que não amavam ao próximo. Conheci há muito tempo, eu era muito jovem, uma senhora umbandista que eu amava, era minha vizinha. Boníssima, eu a amava, amo profundamente. Então, não podemos ter preconceitos baseados em tolice. Agora, temos que conservar nossa linha no estágio evolutivo da universidade da Terra. Se superamos as fases do concreto, entendemos Deus
que não precise, não aceita adoração, vamos continuar na linha da luz, subindo a escada de Jacó, caminhando, fazendo da Terra um mundo lindo de regeneração, paz sem corrupção. O meu sonho é esse. Dona Heloísa, a senhora citou aí a obra de Bojano, né? Manifestações supranormais entre os povos primitivos. Herculano cita em O Espírito do Tempo. Dona Heloísa, a gente tem que respeitar. O Herculano é tão brilhante que eu não me esqueço, a senhora falou em Maná e Orenda. O professor Herculano disse que aquelas pedras dos povos lá de Papua Nova Guiné, né? Aquelas pedras que pululavam, que mais tarde, na Universidade de Belfast, o professor Crawford demonstrou que os espíritos faziam aquilo com bastões ectoplasmáticos, né? Quer dizer, Maná e Oranda, Herculano Pires explica, em O Espírito do Tempo, que o que acontecia ali é o que o professor Crawford comprovou mais tarde, né? A gente deve respeitar qualquer manifestação espiritual, né? De qualquer povo, Dona Heloísa, né? Como a senhora... Nossa, eu acho pior, embora reconheça que existem espíritos belíssimos no materialismo, como o próprio Jean Paul Sartre, que foi apresentar o existente e errou, que diz que o existente não existe, que é uma paixão inútil. Mas era um homem bom, fez movimentos sociais bons. Respeitamos, mas é uma pena. Eu digo sempre, talvez numa época em que erraram muito, eles tenham empurrado a religião fora da vida deles, rejeitaram, mas teriam que analisar novamente e ver que o espiritismo e outras religiões são necessárias ao homem da Terra. E o espiritismo vem do processo, é processo científico, ciência, filosofia e religião. A religião é a conexão com as luzes do universo. Se cortá-la, é como se acabássemos, diz Descartes, com o sol do universo. Eu diria, com a eletricidade da Terra durante a noite. Seria terrível. Dona Heloísa, então, no mesmo caminho, a senhora falou sobre o materialismo, né? Religioso, a agonia das religiões, sobre a experiência com Deus e agora sobre os povos primitivos, as religiões de matrizes primitivas, né? Mas aí eu queria lhe perguntar, nesse país, até hoje, Dona Heloísa, a gente sabe que o aborto não passou no Congresso Nacional, graças à bancada evangélica, não é? E a pergunta que eu lhe faço, as pessoas têm medo até do materialismo dialético tomar conta do país, mas o espiritismo no futuro, a gente não está atrás de quantidade, mas é claro que no futuro o espiritismo será uma crença universal. Mas, por hora, a gente está vendo esse boom do evangelismo, né? Os evangélicos crescendo no Brasil inteiro, né? A gente deve ver isso com simpatia, não é, Dona Heloísa? Com amor, com gratidão, porque ai de nós se não fosse tantos espiritualistas no Brasil. Todo aquele que acredita em algo além do corpo físico é espiritualista. Então, temos espíritas, que é uma doutrina que Kardec apresentou, mas que aparece 800 anos antes da vinda de Jesus entre os druidas nas Gálias. Não inventamos nada. Kardec compara druidismo e espiritismo, dizem a mesma verdade. Tem a mesma apresentação. Somos mais do que um corpo físico. Os mortos se comunicam com os chamados vivos e a morte não existe. A mediunidade é uma realidade porque consciente ou inconscientemente nos comunicamos pelo pensamento, é telepatia. E a parapsicologia apresenta o seu trabalho através de máquinas poderosas, começando em Kirov, na Rússia, e se espalhando pelo mundo, e reafirma e confirma tudo o que Kardec falou.
Aí, num momento de vaidade, coitadas, é claro, sofreram tanto e depois faziam um seminário para estudar Kardec, e viram que Kardec já sabia de tudo aquilo. Como os druidas já sabiam do que Kardec falou, uma doutrina secreta, como diz Leon Denis depois da morte, já traz as mesmas verdades. Então, ninguém quer aparecer com novidade. Se o progresso intelectual se faz através de máquinas poderosas, o progresso humano necessita apenas de trabalho, amor e compreensão. Trabalhando o intelecto e trabalhando o amor, teremos um mundo ideal. Razão, amor e juízo, porque acabaremos com a violência, com a corrupção, na medida em que conseguirmos nos educar e educar o mundo à nossa volta. É a lei. Dona Luísa, a última pergunta da noite. O professor Herculano, na sua obra-prima, é unanimidade, todos dizem ser a obra-prima de Herculano, O Espírito e o Tempo. Herculano representou aquele triângulo equilátero de Emmanuel, né? Ciência, filosofia e religião. A pergunta que eu vou lhe fazer é dispensável. O Herculano coloca na sua obra-prima, mas eu vou fazê-la mesmo assim. Heloísa Pires, o Espiritismo é religião? Claro, não podemos desejar ser maiores do que Kardec. Não podemos desejar ser maiores do que aqueles como Leon Denis, Deolindo Amorim, Herculano Pires, Arileques, tantos, um exército de luzes vieram estudar e apresentar o Espiritismo. Quem quiser ser maior do que Kardec tem que sair da doutrina espírita e criar sua própria doutrina. Agora, eu não posso pegar um trabalho de um grande indivíduo e agregar o meu trabalhinho tolo, tirando partes daquilo que é como eu amo meu pai. Eu respeito o escritor, respeito o homem humilde, bondoso, amoroso, querido. E ele nunca, nem por um momento, teve intenção de mudar Kardec e substituir Kardec ou ser maior do que Kardec. Ele diz assim: não existe alguém com autoridade moral ou intelectual para atualizar Kardec e modificar Kardec. Não gostou do trabalho de Kardec? Cria o seu, mas até proibido por leis nacionais e internacionais mexer no trabalho do autor, conturbar o trabalho de alguém. O que é isso? É muita arrogância, muita ignorância. Pronto, então, seguindo o seu raciocínio, eu vou fazer um pedido àqueles que divulgam Herculano por aí, que tratam a obra de Herculano como se fosse uma obra sobressalente, que serve para tudo que é argumento, mas eu vou pedir, não adulterem a afirmativa de Herculano de que o Espiritismo é religião. Está lá no Espírito e o Tempo. É lógico, em tantos trechos, vários livros. A gente ia pedir para Herculaninho, meu irmão, para compilar e publicar esse trabalho, o pensamento do Herculano sobre religião. Que bobagem! Que bobagem! A religião, como diz Kardec na Revista Espírita, 1868, o que diz a palavra? Qual o conceito de religião? Religare. E Kardec diz: religa, estabelece a conexão com Deus. Deus não se desligou de nós, diz o Livro dos Espíritos, mas nós nos desligamos de Deus e ele deixa o livre-arbítrio. A religião é essa conexão, é o máximo do pensamento positivo. A força do pensamento ainda desconhecemos, mas, nossa, Roberto Carlos canta, quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo, e se não quero, me calo. É uma ligação intensa do Criador com a criatura. Estamos impregnados, mergulhados, diz Paulo de Tarso, no pensamento de Deus. E a religião permite essa conexão e uma fortificação da criatura com o Criador. Ai de nós,
se não tivéssemos a religião espírita. O materialismo, o pai diz com propriedade. Aliás, ele sempre diz tudo com propriedade. Às vezes ele me deixa com a boca aberta, tal inteligência, porque ele já era tão bom que me admira que ele tenha vindo com as duas asas bem desenvolvidas. E ele diz assim: materialismo e capitalismo não podem alçar voos, não podem ajudar os homens. Tem a asa quebrada. O materialismo vê apenas o homem de carne, não dá. O capitalismo vê apenas o homem econômico, não dá. Então, o que pode desenvolver as duas asas dos seres da Terra? É exatamente o desenvolvimento da fé e da razão. Introdução à Filosofia Espírita, um pequeno, grande livro. Se cortarmos a fé, a razão fica desequilibrada. Olha aquele doutor Mengele lá que ajudava o Hitler. Dá vontade de chorar o que ele fez, as experiências. Se a fé ficar sem a razão, temos o fanático religioso. Então, fé e razão dão as mãos em torno da vontade e nos impulsionam para a luz. A prece estabelece a fé raciocinada ligada à razão, essa possibilidade de religar as luzes do universo e a Deus nosso Pai. É só fazer experiência. Sentimos na hora, na prece sincera, um auxílio espiritual que nada consegue nos dar. Dona Heloísa fechou essa noite de forma maravilhosa, de forma brilhante, né? E aí está, né? Temos uma ciência que pesquisa, observa, experimenta, uma filosofia que indaga, questiona, busca a verdade, mas temos, sim, uma religião que nos religa a Deus. E ficamos felizes e damos glória a Deus por isso, por essa doutrina de tríplice aspecto. Sim, senhor. Sim, senhor. Dona Heloísa, querida, gratidão, viu? E me conta essas histórias aí que eu adoro. Dona Heloísa lá com Roberto Carlos, meu Deus do céu. Eu queria estar invisível, chegar ali em espírito, ver Dona Heloísa cantando junto com a Heloisinha. E adoro cantar, mas não sei cantar. Na outra encarnação vou aprender. Adoro cantar, faz bem para a alma. Adoro música. Eu não vou pedir, porque eu tenho muito respeito por Dona Heloísa, eu não abuso, né? Mas, pessoal, ela cantou, ela fez uma palhinha para mim daquela música Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho para o céu e vejo uma nuvem branca. Dona Heloísa cantou para mim. Agora, eu não vou baratear. Foi só para mim, de amiga para amigo, né? Eu amigo critica. Agora, se eu cantar para todo mundo, vão falar: meu Deus, desafina, às vezes não guarda letra e não tem ritmo. Aí eu fico triste. Pessoal, essa eu vou dizer à mamãe em prece. Mamãe, Ai, Dona Heloísa cantou para mim, mamãe. Dona Eva, abraços pelo filho maravilhoso. Parabéns, Dona Eva. Dona Heloísa, vamos lá, vamos orar. Vamos Agradecer orar. a Deus nessa religação. Obrigado, Pai de bondade infinita e misericórdia, por essa doutrina tão linda que felicita as nossas vidas. Por isso, essa alegria, alegria de ser espírita, alegria de ser cristão, alegria de saber que um Pai existe e nos quer muito bem. Então, pedindo permissão a esse Pai de bondade infinita, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, semana que vem estaremos aqui novamente, quinta-feira, às 20 horas, eu e Dona Heloísa Pires. Por favor, no sábado, assista o programa O Eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo, lá de Juiz de Fora. A gente vai conversar aqui durante uma hora. Dona Heloísa, um abraço, não é do rei, mas do seu amigo, viu? Um abraço. Até semana que vem. Até, obrigada, até. Pessoal, e eu dedico esse programa à minha mamãe Eva, que
habita o mundo espiritual. Mamãe, um beijo. Te amo sempre. Muita paz, mamãe. Tchau, dona Ai, Heloísa. tchau.